Vamos lá, voltei aqui novamente, tive que terminar aqui a live. Tinha muita gente falando ao mesmo tempo e estava me atrapalhando. Boa noite para você, boa noite para sua casa, boa noite para tua família. Ministério Palavra que Edifica. Seu amigo aqui, irmão André Luiz. Um beijão no teu coração. Nesta noite nós estaremos falando sobre arrumando a bagunça gerada pela precipitação. Então o Espírito Santo vai nos levar nesta noite a falar arrumando a bagunça. Geralmente nós, seres humanos, fazemos muitas bagunças em nossas vidas, bagunça em várias áreas, em vários níveis, em vários sentidos, e através da palavra do Senhor hoje, o Senhor vai nos levar debaixo desse tema, arrumando a bagunça gerada pela precipitação. Quero pedir desculpa às pessoas que estavam me assistindo, só que estava muito barulho, tinha uma pessoa falando muito alto e estava me atrapalhando a ministrar a palavra. Porque o intuito aqui dessa live é ministrar uma palavra que vai ao teu coração, que vai de encontro aos seus anseios, a palavra que vem de encontro às suas necessidades. Então, se a outra pessoa estiver me acompanhando e a ficar falando, me atrapalha. Então, é que nesse momento é o momento de a gente estar focado, ouvindo a mensagem, e no final eu estarei abrindo um tempo de oportunidade para a gente estar debatendo. Se você tiver um questionamento, se você quiser pedir uma oração, pedir uma ajuda, nós vamos estar aqui te atendendo com todo o coração, tá bom? Vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia, livro de Provérbios, capítulo 14, no seu versículo 29, diz assim: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. O tema da mensagem é arrumando a bagunça gerada pela minha ou pelas nossas precipitações. Vamos lá, Provérbio 19, capítulo 2, Provérbio 19, versículo 2 e 3 diz assim: não é bom ter zelo sem conhecimento, nem precipitado e perder o caminho. É insensatez do homem que arruína a sua vida. Eclesiastes capítulo 5, versículo 2: não seja precipitado de lábios e nem apressado de coração. Há um ditado popular que diz: quem tem pressa come cru, quente e passa mal. Sabe, amigos, colegas, príncipes e princesa do Senhor, o apóstolo Paulo, ele escreve a carta ao seu servo, ao seu auxiliar, chamado Timóteo, e ele ali vai apresentar a precipitação ao lado de características terríveis na vida de uma pessoa, tais como distração, soberba, crueldade, maldade e etc. Sabe, querido, precipitação não é algo novo. Precipitação é algo bem antigo. É da idade do homem, se apresenta na vida de todas as pessoas, seja crente ou não, seja espiritual ou não. A precipitação, ela apresenta em vários níveis, em várias camadas da sociedade. Então nós vamos ver aqui, vamos fazer um pequeno apanhado histórico sobre precipitação. Algumas pessoas, mediante a Bíblia, que se precipitaram. Então a palavra de Deus, ao qual eu sirvo debaixo de muito temor e tremor, sei que eu sou falho, sou um pecador,
arrependido, mas a Bíblia Sagrada é a minha bússola, é ela que direciona a minha vida. A Bíblia é o alimento da minha alma, é o que alimenta o meu espírito, é que me dá sabedoria, discernimento e prudência. Então vou usar aqui um histórico de algumas pessoas da Bíblia que cometeram a precipitação. A primeira pessoa, vou falar sobre Adão e Eva, que se precipitaram porque se deixaram ser levados pelo prazer, ou por ouvir pessoas que não era para ele dar ouvido. Vamos lá, Gênesis capítulo 3, no seu versículo 6 diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos seus olhos, e além disso desejável para se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Sabe, Eva e Adão, eles caíram na velha, mas infelizmente eficaz armadilha da sedução do que é agradável, atraente e desejável. Então aqui tem três coisas que são muito antigas, muito velhas, mas que são muito eficazes, são armadilhas. E essa armadilha, a primeira é o que é agradável, porque ela viu que a árvore era agradável, e ela viu que a árvore também era atraente, e ela viu que aquele fruto era desejável. Então as primeiras pessoas que se precipitaram da humanidade foram Adão e Eva. A segunda pessoa que eu quero usar aqui para nós ficar como base é Moisés. Moisés, ele se precipitou por fazer justiça com as próprias mãos. Êxodo capítulo 2, versículo 11 ao 14. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizava. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus, correu, o olhar por todos os lados e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu dois hebreus brigando. Então perguntou o agressor: por que você está espancando seu companheiro? E o homem respondeu: quem nomeou líder ou juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Sabe, príncipes, princesa do Senhor, amados, amadas do Senhor, na ira, na raiva, na bronca, Moisés matou. Quando a pessoa está com raiva, ela é até capaz de matar, se precipitar. Moisés matou. Ele fez ocultação de cadáver e já ia fazer tudo novamente. Vou convidar aqui a serva do Deus vivo. Moisés se precipitou e ia fazer tudo novamente. Tudo. Se não fosse denunciado. Meu Deus. Olha que coisa, né? Ele ia fazer novamente, ia matar aquele agressor novamente. E ele caiu na velha, mas infelizmente eficaz armadilha de resolver os seus BO, de resolver os problemas pela força, pela sua força. Tem pessoa que acha que vai resolver a situação
batendo, agredindo, espancando, amaldiçoando, ou aqui no caso de Moisés, na força, na marra, na ignorância, na gritaria, na violência. Tu não resolve nada. Ele achou que de novo resolver na força dele, ele iria resolver o problema. Não existe nada tão carnal e primitivo e diabólico do que promover a justiça com as próprias mãos. Moisés queria fazer justiça usando as mãos dele. Moisés queria fazer justiça. E alguém está me ligando que uma hora dessa na minha live. Moisés queria fazer justiça usando as mãos, as próprias mãos. Então a segunda pessoa aqui dentro da Bíblia Sagrada que se precipitou com as mãos, a segunda pessoa que se precipitou foi Moisés. Vamos lá. Primeiro, Adão e Eva. Segunda pessoa da Bíblia que se precipitou, Moisés. E agora vamos ver a terceira pessoa que se precipitou. A terceira pessoa nada mais é que Sara. Ela se precipitou porque gerenciou o problema do seu jeito. Nunca gerencie os seus problemas do seu jeito. Sara, ela tentou ajudar a Deus. Sara, ela partiu por um caminho chamado atalho. Ela quis gerenciar o problema dela do seu jeito. E tem muitas pessoas que cometem a precipitação porque ela quer gerenciar os seus problemas do seu jeito. Aqui o Júlio aqui entrou aqui. Seja bem-vindo, Júlio, em nome de Jesus. Vamos lá para a palavra. Livro do Gênesis, no seu capítulo 16, no versículo 2, está escrito assim, ó: Disse Saraí a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. E Abrão atendeu a proposta de Saraí. Olha que coisa satânica. A mulher se precipitou. Ela não dava filho. E ela agora está dizendo que o Senhor era o culpado dela não dar filho. E ela, na sua precipitação, na sua ânsia de ser mãe, ela vai fazer uma proposta para o seu esposo. E ela querendo ter uma família, ela querendo ter filhos, ela falou: ô esposo, toma aí essa egípcia Agar, possua ela, deita com ela, ela vai lhe gerar um filho, e esse filho dela vai ser meu. Olha só, ela fez uma proposta ao seu esposo. Interessante que o esposo, ele podia negar aquela proposta. Só que nós sabemos, como marido, como pai, como homem, a mulher tem uma grande influência dentro de um relacionamento. A mulher, quando ela quer, ela consegue influenciar o seu esposo. A mulher, ela tem um jeito de conduzir uma situação. Com certeza a Saraí ali, ela teve um jeitinho, ela conseguiu tocar o coração, sensibilizar o coração de Abraão. E assim Abraão, ele aceitou a proposta de Saraí. Cuidado aí, não se precipite, não aceite proposta que lá na frente você venha se arrebentar. Ou seja, Saraí, ela vai cair de novo, vai cair na velha, mas infelizmente eficaz armadilha de resolver simplesmente
pelo plano e a vontade e não pela vontade de Deus. Ou seja, vou resolver os meus problemas, vou resolver essa situação. Ou seja, ela caiu nessa armadilha de resolver o problema porque ela não gerava filhos. Ou seja, ela fez um plano, ela tinha uma vontade, mas só que esse plano, só que essa vontade não era da vontade de Deus. Nem todo plano, nem todo propósito, nem toda vontade minha e sua são os do Senhor. Então você tem que ter muito cuidado quando você quer algo e você não está conseguindo ter. Você vai colocar os seus planos, os seus projetos, a sua vontade acima da vontade do Senhor. Então nós temos que ter muito cuidado, porque Saraí, ela vai cair nesta velha armadilha. Saraí vai cair nessa velha armadilha, mas Boa noite, homem de Deus. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, mano. Eu tô falando aqui que A paz, Saraí, homem de Deus. a paz, mano. Eu tô falando aqui que Saraí, ela vai cair, Eduardo. Nair, infelizmente, na eficaz, ela tem que resolver problemas por ela mesma. Esse é o problema das pessoas. Se precipitar, o tema da mensagem hoje é arrumando a bagunça das nossas precipitações. Então eu falei aqui da precipitação de Adão e Eva, que comeu o fruto da árvore. O segundo, a precipitação que eu falei aqui, Eduardo, eu falei de Moisés, que viu lá um egípcio agredindo um hebreu. Ele vai lá, mata o egípcio, ou seja, ele vai resolver aquele problema usando a violência. E agora eu estou falando da terceira pessoa que se precipitou na Bíblia, foi Saraí. Saraí não dava filho. Ela falou que o Senhor tinha impedido de gerar filhos. Ela vai dar sua serva para ter relação com seu esposo, para que através daquele relação ela pudesse formar uma família. E Abraão, infelizmente, atendeu aquela proposta. Ou seja, agora, Eduardo e demais ouvintes, eu vou falar agora da quarta pessoa que se precipitou dentro da palavra de Deus. Eu vou falar de Jonas. Todos nós conhecemos a história de Jonas. Jonas, ele se precipitou ao tomar a decisão de fuga. Antes de você tomar uma decisão de fugir, de largar, de abandonar, vou falar que nem um bom carioca, de meter o pé, ou de meter o pé pelas mãos, de chutar o balde, de levantar a toalha. Jonas, ele vai se precipitar. Por quê? Porque ele toma uma decisão de fuga. Ele decidiu fugir. Ou seja, essa não era a melhor decisão de Jonas. Vamos lá, Jonas capítulo 1, versículo 3, diz assim: mas Jonas fugiu da presença do Senhor e, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Jonas é a quarta pessoa que vai cair na velha, mas infelizmente eficaz armadilha de resolver pelos caminhos mais fáceis. Tem pessoa que resolve, não, vou pelo caminho mais fácil. É a velha armadilha que as pessoas
cai de resolver os seus BO, de resolver os seus problemas pelo caminho mais fácil. Ou seja, ele desobedeceu. Ele foi para um lugar onde não era para ir. Ele vai pagar uma passagem para ir para outro lugar. Ele vai decidir fugir. Amados, ora a Deus primeiro. Antes de você fugir, abandonar, tomar qualquer decisão, pede direção ao Senhor. Pergunta ao Senhor, é para eu ir? O Senhor está nesse calabará sobre entre provas. O Senhor está nesse negócio. É nessa direção, é nesse caminho. É desse jeito que o Senhor quer, Deus. O Senhor quer que eu pare. O Senhor quer que eu abra mão. O Senhor quer que eu avance. Ou o Senhor quer que eu recue. Ou o Senhor quer que eu fuja? Você tem que orar primeiro. Você não pode ser uma pessoa precipitada. Vamos lá. Quinta pessoa que caiu, né, na armadilha da precipitação. A quinta pessoa aqui dentro da Bíblia que eu vi se chama Pedro. O apóstolo Pedro, Pedrão. Pedro, ele se precipitou ao se deixar levar pelo seu temperamento. Tem pessoas que é muito fleumática. Tem pessoa que é muito sensível. Tem pessoa que é muito temperamental. Tem pessoa que é muito agressiva. Tem pessoa que é muito passiva. Tem pessoa que é muito rápida. Tem pessoa que é muito lerda, muito lento. Mas Pedro, aqui, ele vai se deixar levar pelo seu temperamento. Como assim, irmão André? Pedro, ele era um grosso. Pedro era um homem que não tinha equilíbrio. Pedro era um homem que não tinha mansidão. Quando a pessoa não tem equilíbrio, quando a pessoa não tem mansidão, ela explode. Ela é uma bomba atômica. Ela é glicerina pura. Aquela pessoa, qualquer coisa, joga tudo pro alto, quebra tudo, agride todo mundo. Ela fala as verdades, ela acha que aquilo é bonito, mas o temperamento dela é muito difícil. Sabe, eu vou falar da classe que eu sou, com bondade e misericórdia, a classe pastoral, ministerial. Um bom pastor, um bom ministro de Cristo, ele não pode ter um homem explosivo. Ele tem que ser um homem cortado, ele tem que ser um homem manso, equilibrado. O famoso domínio próprio. Porque na hora da discussão, na hora de qualquer coisa, ele não pode ser deixado pelo seu temperamento. E Pedro aqui, ele se deixou, ele se precipitou por deixar se levar pelo seu temperamento. Vamos lá. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, no seu capítulo 18, no seu versículo 10, diz assim: Simão, que trazia uma espada, tirou e feriu o servo do sumo sacerdote. Seja bem-vinda, missionária, em nome de Jesus. Simão, que trazia uma espada, olha só, que trazia uma espada, tirou e feriu o sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E o nome daquele servo era Malco. E hoje em dia, muita gente que tem um temperamento explosivo, que não sabe lidar com as situações, eles também têm decepado muitas pessoas na igreja. Aquelas pregação que mata, machuca, agride, sangra.
aquela mensagem com raiva que corta as pessoas. Pedro, ele trazia uma espada, e a Bíblia é uma espada. E a palavra de Deus diz que o bom obreiro, ele deve saber manusear a espada, a palavra. Pedro aqui vai tirar a espada. Pedro vai ferir o sumo sacerdote. Quantas pessoas que saem do culto ferido? Ainda mais se, meu Deus, Anará sério, Anaragaio súbia. Rei que camão tu ia, Anaragaio sério. Ainda mais se aquele lá que está com o microfone na mão souber que você tem alguma coisinha lá, vai dizer que Deus revelou, vai dizer que Deus falou, e vai usar aquela situação que ele sabe, que ele conhece, e vai usar o microfone como a espada para ferir as pessoas. Tem pessoa que vai no culto já machucado, precisando de uma palavra, precisando de um alimento, precisando de uma ajuda. Aí lá o pastor, ou a pastora, ou sei lá, quem está lá dirigindo, pregando, usa o microfone como a espada para ferir as pessoas. Não sabe se as pessoas estão passando. Tem pessoa que está no culto lá embaixo, sentada na cadeira, mas só Deus sabe como ela se encontra. Aí vem o pastor Pedro, temperamental. Vem lá a pastora Pedrona, ou a pastora Sargentona. Ah, nem eu falo mesmo, isso é ignorância. Isso é falta de educação, é falta de equilíbrio. Falar que vem na tua telha, falar que vem na tua boca, para machucar as pessoas, ferir as pessoas, cortar as pessoas. As pessoas vêm sair da igreja curada, ela sai da igreja sangrando. Por quê? Porque encontra crente Pedro, encontra pessoas que pegam a palavra para cortar as pessoas. Pedro vai ferir, Pedro vai decepar a orelha daquele menino. O menino tem um nome, o menino tem um sonho. Malco era ajudante, ou seja, Malco aspirava a chegar a ser sacerdote. E o sacerdote, ele não podia ter um defeito físico, porque a primeira unção que o sacerdote recebia era a unção na orelha direita. O sumo sacerdote pegava uma vasilha que tinha sangue e pegava o seu dedo direito, polegar direito, naquele sangue, e ungia o sacerdote na orelha direita. Depois ungia os polegares. O sacerdote só poderia ser levantado naquela época se ele não tivesse defeito. E a história diz que Malco era um levita, era um auxiliar. E um auxiliar naquela época trabalhava 12 horas dentro do templo, cuidava das coisas. Ele queria chegar a algum lugar. Ele tinha um objetivo, ele tinha uma meta, mas encontra um Pedro no caminho dele, que corta o sonho, que corta o propósito, que corta o objetivo. Tem pastor, em vez de nos levantar, nos abençoar. Eu me lembro que quando eu era para ser levantado a pastor, em 2007, só que tinha um pastor que era vice-presidente da igreja, teve um probleminha lá, e no final do ano, eu era missionário nessa época, e outro dirigente, ele era presbítero, nós dois seríamos levantados ao cargo pastoral. Só que aquele pastor, o que ele fez comigo? No dia que desceu o óleo de pastor na minha cabeça, por causa do temperamento dele, ele ungiu o presbítero a pastor, e ele me ungiu a evangelista. Ninguém da igreja entendeu, porque eu já era dirigente da igreja. Eu dirigi o culto. E a minha chamada não era de evangelista, porque eu já era missionário. Eu já era dirigente da igreja local. Ele tinha que me levantar, se é o caso, pastor. Agora, se eu fosse presbítero, aí sim,
Ele poderia me levantar a evangelista. Assim é a cadeia natural. E naquele ano ele tentou cortar a minha chamada. Ele tentou cortar o propósito que Deus tinha na minha vida. Porque tem pessoa que corta a tua chamada, que prende a tua unção, que aborta os teus sonhos. E assim aconteceu com o Malco. O Malco tinha um sonho de ser um futuro sacerdote. Ele aspirava a chamada para cuidar das coisas do Senhor. Mas aparece um temperamental no caminho dele, chamado Pedro, que corta a sua orelha. Ou seja, Pedro vai cair o quê, André? Na velha, mas infelizmente eficaz armadilha de resolver o quê? As coisas pelo impulso humano. Nunca resolva as coisas pelo impulso humano. Quantas pessoas matam? Quantas pessoas matam uma a outra? Porque deixa os seus impulsos florar, aparecer. Por que as pessoas agridem? Por que as pessoas faz mal a outra pessoa? E quando ela vai presa, ela sabe, mas ela fala, mas eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que houve. E quando ela vai se ajudar, quando o delegado vai ali questionar, vai ali arguir ela fala, eu não sei o que houve. O que houve, que você matou, ou agrediu, deu uma facada, deu uma paulada, ou botou um veneno para a pessoa comer, por causa do impulso humano. Então nunca faça as coisas pelo impulso humano. Sai da cena. Está discutindo dentro de casa? Vai para a rua. Vai fazer uma caminhada. Tá aí, o pau está quebrando, a casa de noca. Ei, sai. Vai dar uma volta. Fica fora algumas horas. Vai orar. Vai para o monte. Vai ler um livro. Vai fazer uma caminhada. Vai fazer uma reflexão. Mas não faça as coisas, não tenta resolver as coisas pelo impulso humano. Aqui é para falar agora da sexta pessoa que se precipita. Eu ia falar aqui sobre quando Amós, né, o Senhor entrega para Amós o que ele teria que falar para o rei, né? E o sacerdote Amazia, ele fala que Amós estava conspirando contra o rei. E aí Amós falou para ele, né? Não, o Senhor que me falou. Eu sou boiadeiro, né? Eu não tenho chamado de tipo assim, de sacerdote, mas eu creio ali que Amazia cresceu algo dentro dele, o sacerdote Amazia cresceu algo dentro dele, né, para defender o rei, porque o Senhor tinha falado com Amós para dizer ao rei, né, para que ele tinha uma missão de ali falar para o rei, né, o que estava acontecendo para o rei se consertar. Então Amazias ele vai lá e fala para o rei que Amós estava tramando, né, estava conspirando contra o rei. E aí o Senhor depois usa Amós para falar com Amazia que ele, né, e a família dele ia ser, os filhos ia ser destruídos, a mulher ia virar, né, tudo, e ele ia ser se morto, né. Então muito no dia de hoje o Senhor dá a palavra, usa um servo de Deus, ali sempre tem aquele, como sempre tem um ali para tipo, né, agir naturalmente como se fosse da carne assim, né, para tentar, né, por causa de ciúme daquele, porque Deus está usando aquele realmente mesmo, e ele mesmo que é sacerdote, que está ali, o Senhor não está usando, né. Muitos nos dias de hoje tem isso, né. O Senhor está te usando, mas muitas das vezes aquele que por o ciúme, né, eles começam a dizer que não é o Senhor, muitas vezes dizer que é da carne, né,
e começam a se levantar contra a sua vida, né? Como aconteceu aqui com Amós, né? Que ele estava ali para entregar, que o Senhor usou ele para entregar para o rei, mas o sacerdote Amazias falou que ele estava conspirando contra o rei, né? Isso aí muitos nos dias de hoje também está acontecendo. Se Deus usa o Senhor para falar com alguém, vai chegar, mesmo que o Senhor não tenha a pessoa não tenha aquele cargo alto dentro da igreja, o Senhor usa um irmão, talvez o pastor está lá, Deus não usa ele para falar, usa o irmão, talvez o pastor vai se levantar contra aquele irmão, porque Deus usou aquele menor, entendeu? E assim aconteceu com Amós, quando ele queria dizer para o rei que o que estava acontecendo, né? Que ali o Senhor, né, faz uma parábola de medir os prumos, né? E aí Amazia ele vai lá e fala para o rei que Amós estava conspirando contra o rei, entendeu? Muitos dos dias de hoje acontece isso, profeta, né? Você está sendo ali usado por Deus, mas muitas das vezes muitos se levanta, acha que não é de Deus, porque ele queria que fosse ser usado por Deus, mas Deus escolheu o Senhor para ser usado por ele. Amém? É só até aqui, que é na minha explicação que eu tô falando aqui para os irmãos aqui, É forte, né? Eduardo, é forte. É muito forte. Temperamento, né? Ciúme também é terrível, né? Só ele acha que pode falar. Fica com medo de perder o cargo, né? Mas a obra É de Deus, verdade. Deus quer e faz como ele quer. Então aqui, como Eduardo é um amigo meu, a gente serviu a Jesus Cristo, né? Lá no grupo jovem, né, Eduardo? É No verdade. grupo jovem da Universal. E ali, para bondade e misericórdia, ali eu fui batizado nas águas, fui batizado no Espírito Santo. Ali Sim, no sim. grupo jovem, né, fui levado para o grupo de evangelização. E ali foi levantado o obreiro da casa do Senhor, um amigo aqui, um irmão em Cristo, participando. Você também que está aí assistindo, você pode entrar também, participar, falar das suas experiências, para nós, um edificar o outro. Amém? Porque a palavra tem o meu amigo, pastor Adriano Rodrigues. Pastorzão, fala aí, pastor Adriano Rodrigues, é da Igreja Assembleia de Deus de Glória em Glória, lá no Vidigal. Eu consagrei ele a pastor há 14 a 15 anos atrás. Deus me usou por bondade e misericórdia a consagrar o pastor Adriano Rodrigues. Me usou também para consagrar a irmã dele, pastora Licéia Rodrigues. Me usou para consagrar a missionária Raquel dos Santos, a Tatiane, o Leonardo, o irmão Rodrigo, alguns irmãos lá do Vidigal. Deus me usou assim por bondade e misericórdia para consagrar a vida deles a pastor. E hoje é difícil, né? Porque as pessoas não querem consagrar o outro, ficam com medo de perder a benção. Mas tá aí o pastor Adriano, um amigão, né? Irmão em Cristo, irmão de obra. Que Deus te abençoe, Adriano. E a segunda pessoa que me dá um distinto de presenteador, número 2, primeiro foi a missionária Patrícia, agora aqui, pastor Adriano Rodrigues. Vamos lá. Então vamos falar aqui, a primeira pessoa que se precipitou foi Adão e Eva. A segunda pessoa que se precipitou foi Moisés, né? A terceira pessoa que se precipitou foi Sara. A quarta pessoa que se precipitou foi Jonas. A quinta pessoa que se precipitou foi Pedro. O tema da mensagem é arrumando a bagunça das nossas precipitações. E a sexta pessoa que se precipitou foi um casal novamente, Ananias e Safira. Vamos lá. Ananias e Safira se precipitaram ao se deixar seduzir pelo amor ao dinheiro. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do seu versículo 1 ao 5, diz assim: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade e reteve parte do dinheiro para si. Isso aqui, irmão, é o dízimo. Não retém aquilo que é teu.
Sabe por que muitas pessoas na igreja não prosperam? Não, Deus, ela não avança na vida econômica, financeira dela, porque ela retém na hora de dizimar e na hora de ofertar. Vamos lá. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também a sua mulher, e o restante levou para colocar aos pés dos apóstolos. Irmão, se a tua mulher está retendo, fazendo coisa errada lá com dízimo, com oferta, irmão, não concorda com ela, não. Não concorda com parada errada, não. Olha o erro. Ele reteve o dinheiro, a parte que não era dele. A mulher também, sabendo do mistério, ela também vai reter, né? O restante levou para colocar o pé dos apóstolos. Por quê? Tem pessoas, infelizmente, que vai dar para o Senhor o resto. Aquela pessoa que já leva contadinho o dinheiro no bolso. Hoje a maioria não tem dinheiro no bolso, é Pix. Tem pessoa para não dizimar na igreja, não leva nem um telefone para a igreja. Porque na hora da oferta, hoje em dia, a maioria de nós não andamos com dinheiro físico, a maioria de nós andamos com dinheiro virtuais, né? E hoje em dia, até mesmo quando nós temos o dinheiro virtuais, a pessoa vai lá, R$ 1, R$ 2, joga no Pix, ele reteve o resto, né? Ele reteve o resto e colocou os pés dos apóstolos. Olha só que coisa interessante agora. Então, perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu Satanás encher-se o seu coração ao ponto de você mentir? Olha só, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Olha só a resposta agora. Ela não lhe pertencia. Amado, o dízimo não te pertence. Necaéria, Narassúbia, Anarabando, Remenderefácia. Ela não te pertencia. Foi o erro lá de Adão e Eva. Comer daquilo, aquela árvore lá, era o dízimo. O Senhor separou, ele podia comer de tudo, mas comeu da árvore, comeu do dízimo. Ele falou aqui, ó, ela não lhe pertencia. E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. E ouvindo isso, Ananias caiu morto. Caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos que ouviram o que tinha acontecido. Vamos lá. Ananias e Safira ficaram o quê, irmão André? Eles caíram na velha, mas infelizmente eficaz armadilha da ganância financeira. Como tem gente ganancioso dentro da igreja. Infelizmente, tem boas igrejas que levam a pessoa a ser ganancioso. Tem que arrebentar, tem que prosperar, tem que ter carro novo, tem que ter apartamento novo, tem que ter tudo novo. Se você não tiver isso, você está sem fé, ou você está em pecado. Tem igreja também que leva as pessoas a ser gananciosas. E ele, Ananias e Safira, eles vão cair nessa ganância financeira. Ou seja, ao acharem que os recursos que pertencem a Deus podem ser tomados para resolver os nossos problemas pessoais. Deus ama ao que entrega com alegria. Sabe, será que estes também não têm sido os meios das nossas precipitações? Ah, não, se eu der, como é que eu vou pagar? Ah, irmão André, mas se eu prometi dar aquele dízimo. Dá não, tu está devolvendo, entendeu? Eu prometi devolver o dízimo. Eu prometi dar aquela oferta alçada ao Senhor. Eu fiz um voto ao Senhor. E agora você quer reter. O Senhor te honrou. O Senhor te abençoou. E chega no momento, você quer reter aquilo que não é teu. Muitas pessoas não prosperam é por causa dessas precipitações. Ou seja, agindo sempre pelo prazer.
pelas próprias mãos do seu jeito. Eita, que ela era Ianaraçu. Ou seja, fugindo pelo ímpeto do seu emocional por dinheiro. A precipitação não tem dado certo ao longo da história. Isso, se você for um bom estudante, você vai ver que a precipitação não tem dado certo ao longo da história. Também não dará certo no dia de hoje. Quando nós, eu, você, nós, todos aqui que estão na live, aquele que vai ouvir, escutar, não sei se qual o dia que você vai ver, lá no Instagram, lá no Facebook, lá no X, ou vai receber aí no WhatsApp essa mensagem. Quando nós, irmão, agimos precipitadamente, só geramos mais bagunça em nossas vidas. Quando você age dessa forma precipitada, você mesmo, não é o diabo não, hein? Não coloque culpa no diabo. Ah, não, fizeram uma obra de magia negra, fizeram uma obra de macumba, estão me amarrando, colocaram o meu nome. Não, não, não. Você que agiu precipitadamente. Você está transferindo a tua culpa para o diabo. Você está transferindo a tua culpa para aquele que está no governo. Você fez errado, você agiu errado, e agora a tua vida está assim. A tua vida está uma bagunça financeira. A tua vida está uma bagunça porque você agiu precipitadamente. Ou seja, quando você age precipitadamente, as coisas tendem a piorar e não melhorar. Quando você faz as coisas precipitadamente, as coisas tendem o quê, irmão André? Piorar e não melhorar. Você não pode agir pela carne, esperar uma solução espiritual. Como é que você quer agir na carne e quer esperar por uma ação espiritual? Não tem como você na carne esperar algo espiritual, irmão. Você vai só ter carne, você vai ter perda. Vai se arrebentar. Ou seja, antes de se precipitar, pergunte qual é a vontade de Deus sobre essa situação. Vai comprar um carro? Pergunte, Deus, é da tua vontade? Vai comprar uma casa? É da tua vontade? Isso aí, Deus. Vai comprar um eletrodoméstico, vai fazer uma viagem, vai abrir um comércio. Você já perguntou se é da vontade de Deus ou porque você tem um sonho? Ou porque você almeja isso? E você está confundindo a tua vontade com a vontade de Deus. E você nem perguntou. Você não perguntou a Deus se é da vontade dele. Você imagina o que Jesus Cristo faria se estivesse em seu lugar? Você precisa decidir a não se precipitar. Pega aí, eu e você temos que decidir a não se precipitar. Mesmo quando a situação é emergencial. Sabe, nós temos que prometer isso para nós mesmos, para nossa família, para Deus. Mas então, como é possível arrumar bagunça gerada pela precipitação, pastor André? O que eu posso aprender então? Como é possível arrumar a bagunça pela precipitação? O que eu posso aprender com a palavra de Deus a respeito desse tema? Sabe? É o Senhor Jesus que nos ensina a arrumar a bagunça gerada pela nossa precipitação. Sabe, na história da primeira multiplicação dos pães em Mateus capítulo 14, no seu versículo 13 ao 21, está escrito assim, onde Bíblia, hein? E Jesus, ouvindo isto, sabe o que as pessoas se precipitam? Nem ouvir Bíblia, elas gostam mais. Ela quer escutar a visão, por conta eu te digo. Ela quer escutar o manto, ela quer escutar o pandeiro, ela quer escutar o tantã. Ela quer rodar no poder de Deus, ela quer ter experiências sobrenaturais. Vamos para a Bíblia, queridona, vamos para a Bíblia.
Mateus capítulo 14, do 13 ao 21, está escrito assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali, num barco, para um lugar deserto, à parte. E quando a multidão o souberam, seguiram-no a pé desde a cidade. E ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão, e compadecendo dela, curou os seus enfermos. E chegando à tarde, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo: o lugar é deserto, a hora já é passada. Despede a multidão, para que vás à aldeia, compre que comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisa ir embora, dá-lhe voz de comer. E eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazemos aqui. E tendo mandado as multidões que reclinassem sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou e partindo os pães, deu-lhe aos discípulos, os discípulos às multidões, seja bem-vinda, os discípulos às multidão, os discípulos às multidões, onde eu parei, e todos comeram, se fartaram, e dos pedaços que sobrejaram, levantaram 12 cestos cheios. Ora, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e de crianças. Se só de homens tinha 5.000, fora as mulheres e as crianças, imagina a multidão que estava ali. Vamos lá. Para arrumar a bagunça gerada pela precipitação, como é que eu tenho que fazer? Primeira coisa que nós temos que fazer: descansar em Jesus. Ô, pastor André, ô, irmão André, não sei lá como é que você vai me chamar, eu não me importo. Se me chamar de irmão André, para mim, está muito bom. Eu não sei descansar, eu sou muito agitado, eu sou muito nervoso, eu tenho que, parece que tem uma formiguinha no meu pés, eu não sei ficar parado. Então, a primeira coisa para arrumar a bagunça gerada pela precipitação é descansar em Jesus. Porque o Senhor Jesus vê os seus problemas antes mesmo que você. Sabia que antes de você fazer essa bagunça aí, meter o pé nessa jaca aí, fazer tudo aí, revirar tudo, o Senhor Jesus, ele já tinha visto. Antes de você cometer essa bagunça aí, o Senhor Jesus já tinha visto. Vamos lá. E ele é o desembarcar, versículo 14. E ele é o desembarcar porque viu uma grande multidão. E compadecendo-se dela, curou os seus enfermos. O Senhor Jesus, em seu ministério, deixou claro que importa com os doentes. O Senhor Jesus, ele se importa. Mais uma pessoa chegou aqui. O Senhor Jesus, ele se importa com os doentes. O Senhor Jesus se importa com os aflitos. O Senhor Jesus se importa com os desamparados, com todos que tinham um grande impasse para ser resolvido. E ele, o Senhor Jesus, ele se importa com os nossos problemas. Ei, você pensa que o Senhor Jesus não se importa com mesmo os problemas que tu arrumou? Ele se importa. Mesmo erro que você cometeu, mesma precipitação que você causou, ele se importa contigo. O Senhor Jesus, ele se importa comigo e contigo. Por isso, nós podemos descansar em Jesus. Não se precipite. Ei, não se precipite. Fala aí, Jorge. Cadê você? Cadê meu presente? Ô, pastor Não André, se precipite. também é... Ô, pastor André, também queria Vai falar. falar também mais um Vai ter vontade. personagem também que se precipitou. Pastor André, eu queria falar aqui também, mais um personagem também na Bíblia que se precipitou foi Sara, né? E Isso, Abraão fala ele isso. estava ali, né? Cresceram, já falou, já Não, pode falar, pode ficar à vontade. falou sobre Sara. E Sara Falei, mas também fica à se vontade. precipitou, né?
Sara também se precipitou, né? Foi ali crescendo Sim, sim. anos, anos e não teve filho. Aí ali na casa dela tinha uma sua serva e ela querendo ter filho, dar filho para Abraão, pediu para que a sua serva coabitasse com Abraão. Aí teve aquele jovem ali, né? Mas quando a Ismael. gente serve a Deus, Deus também tem promessa na nossa vida. E ali ela se precipitou, pediu que Abraão deitasse com a sua serva, para que ela, né, viesse a ter filha ali, né, que criasse aquela criança. E ali foi gerado mais uma precipitação, mais um probleminha. Mas Deus depois, mais lá na frente, Deus abençoou ela, né? Ela ali se precipitou, né? Também, né? E hoje, né? Nós temos nessas duas nações, mas são, né? São filhos de Abraão. Mas ela se precipitou, né? Se ela espera, já vinha tantos anos, tanto tempo, né? Sem filho, Deus com certeza ali ia realizar na vida dela, mesmo com a idade que ela ia tinha, Deus ia realizar na vida dela a promessa para a vida dela, porque Deus sabia também do sonho de Abraão, né? Eu creio que ele queria também ter um filho, então Deus ia realizar, mas ela se precipitou, pediu que a sua serva deitasse ali com Abraão, depois gerou aquele probleminha, expulsou né, que até Deus concordou que a Agar saísse da casa dela, né, com seu filho, mas mesmo assim Deus cuidou do seu filho, né, do filho de Agar ali. Aí depois que Deus fez a promessa que gerou, né, Isaac ali. Então Sara também ela se precipitou, né? E hoje nós vemos aí, né, as duas nações, né, os dois descendência de Abraão, né? E e é isso, pastor. E é isso. Sara também se precipitou. Quando a gente espera a promessa de Deus, Deus ele vai realizar na nossa vida a promessa. Se a gente precipitar, passar à frente de Deus naquilo que Deus já tem prometido, nós acabamos tirando aquilo que Deus tem prometido para caminhos que vai trazer dor de cabeça, né? Então, quando nós confiamos em Deus, Deus sabe o desejo do nosso coração, aquilo que nós queremos. Então, Ele vai realizar lá na frente, ou mais cedo ou mais tarde, Deus vai realizar na nossa vida. Quando nós confiamos nele, né, entregamos tudo na mão dele. Né, Abraão, ele ouvia a voz de Deus, ele estava tranquilo, mas Sara, que, né, foi ali para ele, falando com ele, né, que ele queria ter filho. Então ela pega sua serva e pede para ele deitar com Sara ali, com a sua serva. E depois ela mesmo, né, que Deus concordou com ela que Agar saísse da casa dela. É até aqui, bicho. É isso aí. Ela arrumou o BO, ela permitiu o marido deitar com a mulher. A mulher não tinha nada com isso. Quando você se Isso. precipita, você ainda coloca as pessoas no vento. H não tinha nada com isso. Ela vai lá dar H para deitar com o marido. H deita, obedece ela, tem filho. H depois começa a desprezar ela. Sabe o que faz? Sara vai se levantar com H. Vai botar culpa em Abraão. Sara vai botar culpa em Abraão. Essa mulher aí que está gerando o filho teu aí agora está se levantando contra mim. Precipitação está nisso. Vamos lá. Sara foi a segunda pessoa que eu falei aqui nessa ministração mais legal. Você pode aí dar a tua opinião, você pode me ajudar aqui, nos ajudar também falando do meu personagem bíblico. Mesmo que eu tenha falado, você também pode ficar à vontade aí para deixar a tua participação. Vamos lá. Então o Senhor Jesus ele se importa com os doentes, com os aflitos, com os desamparados, né? Jesus ele resolve todos os nossos impasses, né? O Senhor Jesus ele se importa com os nossos problemas. O que nós devemos fazer é confiar no Senhor Jesus, não se precipitar, descansar no Senhor. O rei Davi, nos Salmos 40, o famoso Salmo, né, esperar com paciência no Senhor, no Salmo 40, versículo 17, a missionária hoje falou isso comigo, Salmo 40, versículo 17. Para mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor
Mas lógico Mas que o não é se- R$ 7. Eu compro um combo dela de 10 rosinhas por R$ 1 e pouco. sim, vamos lá. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor se preocupa comigo. Vamos lá. Arrumando bagunça gerada por quem? Pelo diabo? A bagunça é gerada pela precipitação. Lembre-se que a decisão mais fácil, anota aí, a decisão mais fácil nem sempre será a melhor. Gostaria que você anotasse no papel, ou pegasse uma caneta, alguém escrevesse para você, para você se lembrar que a decisão mais fácil nem sempre é a melhor. De novo, lembre-se que a decisão mais fácil nem sempre é a melhor. Vamos lá. Chegada a tarde, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo: o lugar é deserto, a hora já é passada. Despede a multidão para que vão às aldeias e comprem o que comer. Versículo 15. Sabe, a justificativa dos discípulos era o quê? O lugar é deserto, a hora já é tarde. A precipitação de mandar o povo embora para casa. Ou seja, era a opção mais fácil, a mais óbvia, né? Mas não era a melhor opção. Viu como é fácil se precipitar? Os discípulos já estavam se precipitando novamente. Por isso, estejamos bem atentos. Quando você, quando nós, né? Tá vendo aqui, tô bem cansado, né? Cheguei em casa direto aqui para fazer essa live. Quando você sentir cansado, a decisão precipitada, geralmente a mais fácil será o quê? Parar. Mas a melhor pode ser o seguinte: quando você sentir cansado, a decisão precipitada, geralmente a mais fácil será parar, mas a melhor pode ser prosseguir. Quando você se sentir chateado, a decisão precipitada, geralmente a mais fácil, será o quê? Se isolar. Estou chateado, vou me isolar. Mas a melhor pode ser conversar. Se você não sabe controlar o teu temperamento, saia. Mas se você, em vez de se isolar, irmão, vamos fazer vamos ter uma DR. Vamos lavar a roupa suja dentro de casa. Vamos colocar os assuntos em pauta. Vamos conversar. Não se isola não, tá? E quando você se sentir ameaçado, a decisão precipitada, geralmente, a mais fácil é fazer que nem Jonas. Fugir, né? Fugir. Jonas, ele preferiu fugir. Mas a melhor pode ser enfrentar. Então, geralmente, quando você está sentindo ameaçado, você quer fugir, você quer meter o pé, né? E geralmente essa decisão é mais fácil, mas fugir, não, irmão. Tenta, tenta enfrentar, tenta enfrentar essa decisão. E quando você se sente ofendido, a decisão precipitada, geralmente a mais fácil, será se magoar-se. Mas a melhor pode ser procurar. Se você for ofendido por irmão, né? Você ficar magoadinho aí, magoada, procura a pessoa. Fala, Bem, pastor. resolve. Fala. Bem, pastor André. Oi. Foi como também em segundo Reis, né, Naamã, quando ele queria a cura dele, queria ser tratado da lepra ali. E quando não foi como ele fez, ele quis se precipitar, né? Ele queria sair sem receber a sua cura, até que o seu servo chegou até ele e falou: poxa, uma coisa tão simples você não quer fazer para ganhar a sua cura? Então parece que no momento ele refletiu, ainda que questionou, né? Mas ele fez a vontade do profeta, né? Não foi como ele quis, né? E muitas vezes também na nossa vida também não vai ser assim, como nós queremos, né? E é sempre a vontade que vai prevalecer, é a vontade do Senhor.
Então, muitas vezes a gente quer chegar no processo, mas sem passar pelo processo. Então, a gente sabe que a caminhada ela é difícil, mas como o Senhor falou que vale a pena. Vale a pena suportar o processo para que nós possamos chegar no propósito. Então, naquele momento ali de Naamã ali, ele desceu. Não que era quando sua vontade, mas ele desceu e foi lá, deu os 7 mergulhos para receber a sua cura. Então, muitas das vezes nós estamos na fila e por a nossa hora não chegar, nós queremos pular fora, não suportar o processo. Então, ele passou por aquele processo ali, ouviu aquele que era mais baixo que ele e recebeu a cura dele. Então, na nossa caminhada também, muitas vezes é assim, poxa, o profeta falou que ia acontecer, só que se esquece que também tem um processo, né? O processo da cura, o processo do Senhor nos aprimorar para que nós venhamos receber a nossa bênção. Amém, pastor Adriano. Muito bom, porque o exaltado, né? O exaltadinho ali, o leproso, ele queria fazer do jeito dele, mas quando ele ouviu que tinha que descer naquela água, Jordão, o rio podre, sujo, ficou boladinho. Mas quando, né, ele ouviu, né? Ele ouviu lá, não. O que custa você descer naquelas águas? Ei, obrigado, pastor Rodrigues. Tem que descer, irmão. Na tua soberba, na tua orgulho, na tua arrogância, você não vai conquistar nada. Muitas vezes Deus quer que você desça sem questionar. Obedeça as coisas sem questionar, irmão. Muitas vezes você quer questionando. Minha filha Daiane, minha filha mais velha, entrou aqui na live. Seja bem-vinda, minha filha, em nome de Jesus. Como o pastor Rodrigues falou, né? Ele escuta o profeta, irmão. Desça nessas águas. Amém? Vamos lá. Quando você se sentir ofendido, né? Precipitado, mais fácil será se magoar. Mas melhor pode ser procurar. Quando você se sentir traído, a decisão precipitada, geralmente mais fácil é romper, mas pode ser perdoar. O Senhor Jesus falou que nós temos que perdoar 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes durante o dia. Perdoa as pessoas. Eu preguei um dia desse aqui, numa live, falando que o perdão, ele liberta a sua alma. O perdão não é um sentimento. O perdão é uma decisão. E quando você sentir-se injustiçado, a decisão precipitada, geralmente é mais fácil, será se vingar-se. Mas melhor pode ser esperar, não se vingue. A palavra de Deus diz que a vingança pertence ao Senhor. Para arrumar a bagunça gerada pela precipitação. Saiba que você é parte da solução do problema. O quê? Eu e você somos parte da solução do problema. Vamos lá. Jesus, porém, lhe disse: não precisa ir embora. Dai-lhe voz de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Ele disse: trazemos aqui. Versículo 16 e 18. O que você tem em suas mãos? Eita, o que você tem nas tuas mãos? O que você tem nas tuas mãos? Traga até o Senhor. Sempre tem alguma coisa nas tuas mãos. É pouco, mas leva até o Senhor. O que é pouco para você é muito para Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então não precisa ir embora. Traga até o Senhor. O Senhor vai usar os seus 5 pães. O Senhor vai usar os seus 2 peixes. Primeiro, você tem que ter. Você entrega o que tem nas mãos. Entrega aí, querida. Ô, minha filha, entrega o que você tem nas mãos. E o milagre vem depois. Primeiro você entrega aquilo que você tem nas tuas mãos. Depois vem o milagre. Deus quer usá-lo como parte da solução do problema. Lembra daquela mulher? Quando o profeta chegou na casa dela, o profeta pediu um pouco d'água, ela tinha água. Agora o profeta vai pedir
um pouco de comida, ela dizia, eu não tenho. Só tem um bocado de farinha e um pouquinho de azeite na botija. Aí o profeta falou assim, ó, vai lá, faz primeiro para mim, dai-me de comer, e depois comerá você e o teu filho. Porque da farinha da panela não se acabará, nem o azeite da botija. Sempre tem alguma coisa na minha casa, na tua casa, que Deus quer usar para multiplicar. Tua esposa entrou aí, pastor Adriano. Oi, irmã Kathleen, muito obrigado aí pela tua colaboração aqui também nessa live. Então sempre tem alguma coisa... pastor, Fala, querido. desculpe, também tem a precipitação e a facilidade quando Abraão e Ló estavam juntos, né? Sim, E sim. ali tinha 2 lugares para ir, né? Que ali também Abraão falou para ele escolher. Ele se precipitou também ir para aquelas Isso. campinas bonitas, aqueles lugares ali abençoados. Mas ali também tinha um problema, tinha também problema ali, né? Quase que ele perdeu a família dele toda ali, né? Por Os causa do anjos quê? foram lá, tirou Precipitação. ele. Ele também se precipitou, né? Por entrar naquele lugar, viu um lugar bonito, fácil, um lugar assim, achou que era bem abençoado e E caraca, acabou se precipitando, né? É forte, acabou se precipitando, né? Abraão e Ló. Ló olhou para as facilidades, para as campinas. Ele olhou por aquilo que seria mais fácil, né? Muitas vezes nós nos precipitamos, irmão, por aquilo que é bonito, por aquilo que é belo, por aquilo que é desejado aos seus olhos, por aquilo que você vê e acha que é legal, mas no final a Bíblia fala que há caminhos que parecem ser de vida, mas no final são o caminho da morte. Então não se precipite. Eu estou falando aqui que você faz parte da solução, né? Aquelas pessoas tinham a solução 5 pães e 2 peixinhos. Ou seja, você entrega primeiro o que você tem nas tuas mãos. O milagre vem depois. Deus quer usá-lo como parte da solução do problema. Então Deus sempre quer nos usar, né? O profeta também chega naquela casa, aquela mulher chega até o profeta e fala, profeta, os credores querem pegar os meus filhos como escravo. Lembro que o meu esposo te servia. E o profeta pergunta para aquela viúva, o que tu tem em casa? Ela falou, tem em casa um pouquinho de azeite na botija. Ou seja, ele usou aquilo que ela tinha como solução para pagar as suas dívidas. Sempre Deus usa aquilo que nós temos na nossa casa para solucionar os nossos problemas. Então, para arrumar a bagunça gerada pela precipitação, você entrega o que tem nas suas mãos, o milagre vem depois e Deus quer te usar, né? Deus quer te usar como parte do problema. Vamos lá. Quarta coisa aqui que nós temos que fazer. Creia que Jesus Cristo fará um milagre. Aonde, irmão André? Através de você, em você. O milagre o Senhor Jesus vai fazer através de você, em você. O milagre vai acontecer dentro de você, através de você. Vamos lá, vou continuar aqui sobre os 5 pães e 2 peixinhos. E tendo mandado as multidões que se reclinassem sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixinhos, 5 pães e os 2 peixinhos, erguendo os olhos do céu, os abençoou, partiu os pães, deu os discípulos às multidão. Vamos lá. A ciência e as técnicas, as ideias, a capacidade humana, tudo é importante. Deus pode usar tudo isso. Mas lembre-se, existem momentos que somente um milagre pode resolver a nossa situação. Técnica, ciência, tecnologia, informática, a inteligência artificial pode sim, pode ser usado sim. Mas tem momento na minha, na tua vida, somente só um milagre para resolver
a minha, a tua situação. Eu quero ser boca de Deus nesta noite. Que o milagre te alcance. Um milagre vai acontecer na tua vida. Não me explique como. Ah, irmão André, qual dia? Não sei. Quem Deus vai usar? Também não sei. Da onde vai vir esse milagre? Não sei. Mas uma coisa eu sei. O milagre vai te alcançar nesta noite, em nome de Jesus. Se você crê, dá um glória aí, irmão. O milagre vai acontecer. Existe um momento, só um milagre pode resolver a nossa situação. Talvez você está aí, poxa, essa conta, essa situação de saúde. Hoje alguém me ligou falando que o problema lá agravou. Eu estava conversando com o Stefano. Stefano é o gestor da área esportiva lá onde eu trabalho, na hora do nosso almoço. Eu perguntei pelo pai dele, e o pai dele está com uma doença muito séria. Falei, meu Deus, meu Deus. Também conversei com uma pessoa hoje, falou que a doença era muito séria, era só Deus mesmo. Ou seja, somente um milagre para resolver a situação do pai do Stefano e também da outra pessoa que falou comigo que era só um milagre. Então, nesse momento, você precisa estar aberto ao quê? A crer. Você tem que pedir o sobrenatural. Você tem que estar aberto para isso, irmão. Você tem que crer nisso. Creia, creia. O milagre vai acontecer hoje. Eu profetizo aqui em nome de Jesus, usando essa palavra. O milagre vai te alcançar. Raiostéria. Amanto de combinar, amando que minar saio. Demanto ergue de provas negras. O milagre vai te alcançar hoje. Hoje o milagre acontece na tua casa. Com Jesus, com o Senhor Jesus, irmão, sempre é cedo para desistir. Com o Senhor Jesus Cristo, sempre é cedo para eu e você desistir. E para arrumar a bagunça gerada pela precipitação, vamos lá, quinto ponto, espere. Espere que Jesus suprirá as nossas necessidades. Ontem eu fiz aniversário, aí fui comprar um bolo. Aí alguém me perguntou, e aí, tá com dinheiro? Aí eu falei assim, Deus proverá. Eita, queléria, narasséria. Jesus Cristo suprirá. De manto de cobinabando que minarassaio. Espere, porque Jesus Cristo suprirá as suas necessidades. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passar fome. Jesus cuida dos animais, dos peixes, dos animais que estão na floresta, na selva. Não vai cuidar de mim, de você, meu irmão? Jesus, ele vai suprir. Pode falar, pastor. Hoje não, eu tava ontem, né? Eu tinha que resolver uma pendência que eu tava, né? Aí, tipo, já passei a noite meio em claro, meio impaciente. Aí hoje eu cheguei lá no prédio, né? Fiz umas ligações e nada. Aí assim, tem um morador aqui que eu vou ligar pra ele e ele vai me ajudar. Aí eu liguei pra ele, era 10 horas, aí dei três toques no interfone, aí ele não atendeu. Aí esperei mais um pouco, aí saí, fui almoçar, almocei, aí deitei, aí deu um pouco de discussão lá com o pessoal que tava gritando, falando muito alto lá. Aí eu voltei, na hora que eu voltei do almoço, aí ele tava saindo, na hora que ele saiu, eu cheguei pra ele, chamei ele. Aí, André, tô precisando de tanto, até seu xará, tô precisando de tanto. Aí ele chegou, não, agora, pra gente não vale não, chegou. Aí me abençoou. Aí eu consegui suprir a necessidade aqui em casa que eu tava e para sair amanhã com meu filho para se apresentar no quartel. Então, nosso Deus, ele é fiel. Nosso Deus, ele é fiel. Então, como está lá no Salmos 37, nunca vi desamparado justo. Nessa descendência me diga, a palavra é verdade. Deus é fiel. Eu sempre falo aqui, eles falam aqui em casa que eu tenho um mantra. Qual o mantra? Deus proverá. Eu sempre uso essa palavra aqui em casa, pastor Adriano. Eu sempre uso, Deus proverá. Deus vai suprir as nossas necessidades
em Cristo Jesus. Nós temos que crer. Você tem que profetizar. Deus vai prover, Deus vai tocar em alguém, Deus vai usar alguém, vai aparecer um dinheiro na conta, uma pessoa que está te devendo vai te procurar, alguém vai ser tocado, vai sonhar com você, vai sonhar com a sua causa. Poxa, Deus mandou te abençoar. Quantas vezes a pessoa me perguntou, pastor André, Deus mandou entregar essa quantia aí para o Senhor. Tem pessoas, gente, diante de Deus, que mora na Alemanha. Lá na Alemanha, a pessoa era tocada por Deus, falava, Deus mandou enviar esses euros. Aqui mesmo, a pessoa mora aqui perto do caminho, pastor Adriano. As pessoas passam aqui e jogam debaixo da minha porta, envelope. É suprindo a nossa necessidade. Naquele momento que a gente está precisando, Deus usa um vizinho, Deus usa um amigo, Deus usa o inimigo, Deus usa até o diabo para nos abençoar. Quando Deus quer, irmão, até lá o enviado lá, aquela pessoa que não crê em Jesus, Deus toca nele para nos abençoar. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobrejaram, levantaram 12 cestos cheios. Ora, os que comeram e foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Versículo 20 e 21. Ou seja, receba nesta noite aí, irmão. Receba nesta noite esta promessa. Vamos lá. Qual a promessa, pastor André? Filipenses capítulo 4, verso 19. Meu Deus. Filipenses capítulo 4, verso 19. Meu Deus, o nosso Deus, suprirá todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Receba de novo aí. O meu Deus, o nosso Deus, suprirá todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Agora eu cheguei aqui na conclusão desse tema de hoje. Jesus vai nos ajudar a arrumar as bagunças das nossas precipitações. Então, concluindo aqui, já estou 1h40. Gente, 1h40. Eu comecei aqui fazendo, mas tinha muita gente falando, um montão de coisa, eu não estava permitindo eu dar prosseguimento, aí eu tive que sair, pastor Adriano, tive que sair com aquela live que eu estava fazendo e recomeçar essa, porque as pessoas ali não estavam permitindo, né, dar o tempo, né, estava uma falando em cima da outra, aí tinha uma pessoa que estava mais preocupada em promover o canal dela de estar escutando a palavra de Deus. Claro que você pode promover o teu canal, mas a educação em primeiro lugar, né? A gente tem que estar na live, né, pedindo permissão, ou então falando algo que venha nos ajudar, né? Que venha ajudar aquela pessoa, como o senhor falou aí, como meu amigo o Eduardo, né, falou, para nos ajudar, para não mudar o foco. Então a conclusão aqui, eu sei que pode haver formas aparentemente mais fáceis de arrumar bagunças das nossas vidas. Todavia, elas não são as suas melhores opções. Creia realmente que para arrumar a bagunça gerada pela precipitação, você precisa entender hoje, de uma vez por todas, que o Senhor Jesus Cristo se preocupa com os seus problemas. Que o Senhor Jesus Cristo, Luciana, lá do Borel. Luciana, seja bem-vinda, Luciana. Luciana, a gente serviu ao Senhor Jesus Cristo junto na igreja. E quando eu fui lá servir o Senhor Jesus junto com a Luciana, eu era evangelista e a Luciana era a líder das mulheres. As mulheres, como é o nome daquela irmã? Esqueci. Deus de promessa. A Luciana era responsável das mulheres lá da igreja. Que Deus te abençoe, Luciana, em nome de Jesus. Manda um abração para os teus filhos, tá bom? Saudade deles. Vamos lá. Então pode haver forma mais fácil de arrumar bagunça das nossas vidas, né? Eu falei aqui que Jesus Cristo, ele se preocupa com os meus e com os seus problemas. Isso você tem que entender. A decisão, vamos lá, segunda coisa, a decisão mais fácil necessariamente não será a melhor.
A decisão mais fácil necessariamente não será a melhor. Terceira, você faz parte da solução do problema. Quarto, Jesus Cristo tem poder para fazer milagre em sua vida. Você crê que o Senhor Jesus Cristo, ele tem poder para fazer milagre em sua vida? Quinto, o Senhor Jesus Cristo supre, como supriu a vida do pastor, meu amigo aí, Adriano Rodrigues, como tem suprido a mim, eu creio também que está suprindo a tua. Jesus Cristo supre as nossas necessidades abundantemente. O Senhor Jesus Cristo supre as suas necessidades abundantemente. Eu realmente creio que estas verdades divinas podem mudar a sua vida a partir de hoje e colocar em ordem a sua vida para sempre. Você hoje deseja de fato colocar ordem em sua vida? O que eu tenho que fazer então? Tome posse então dessa promessa poderosa para a sua vida. Aqui termino Isaías 41, versos 10. Está escrito assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Gente, muito obrigado, pastor Adriano, irmã Luciana, o irmão Alex, as demais pessoas que adentraram, a Patrícia, a missionária, os outros irmãos, muito obrigado. Eu estou muito cansado mesmo. Cheguei direto do trabalho, não dei nem tempo de tomar um café, saí de acordei às 5 horas da manhã, já são 20 horas e 40 minutos. Vou agora descansar, porque eu sei que o Senhor cuida de mim e de você. Amanhã, às 7 horas da noite, ou às 19 horas, estarei de volta aqui. Essa semana inteira eu estou fazendo live, né? Para que aumentar aqui a minha comunicação com vocês, e que vocês venham orar por mim, e eu estarei orando por vocês amanhã, se o Senhor Jesus permitir. Estarei trazendo algo mais da parte do Senhor para a edificação das nossas vidas e para que o Senhor venha alimentar a nossa fé. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Beijão, pastor Adriano, demais pessoas. Beijão aí, pastor. Falei com o senhor hoje, né? Saudade aí do nosso culto aí no Vidigal. Irmão, você que mora ali na Zona Sul, o pastor Adriano, junto com a sua irmã, pastora Nilceia, eles têm uma igreja ali baseada no Vidigal, ali no atalho, logo na subidinha, quando você chega no Vidigal, precisa nem pegar moto, irmão. Na primeira rua, à esquerda, você entra nela, e quando chegar lá no finalzinho da rua, pergunta ali onde fica a igreja da pastora Nilceia e do pastor Adriano, a Assembleia de Deus, de glória em glória. Eu já vou nessa igreja, ó, há anos, né? Muito obrigado a todos, irmão. Olha por mim, olha aqui pela minha família. Eu estarei orando por vocês e estarei aí, pastor Adriano. Eu creio, fazendo a visita a vocês o mais breve possível, em nome de Jesus. Tchau, tchau, gente. Pai do Senhor Jesus Cristo.